Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Abba, Pai. Graça e paz aqui em Santo André. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar. Graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaeapostolado.com. Graça e paz a você ao vivo agora no YouTube. Estamos com duas câmeras aqui. Aqui é site graçaeapostolado.com e aqui no YouTube ao vivo. Graça e paz. Glória a Deus por todos vocês. Quero dar uma saudação especial. Nessa semana agora, nós adicionamos no Grupo MGA, de uma vez só, 10 ovelhas de Moçambique, da África. A graça chegou na África. Vai acabar toda aquela macumbaria que tem na África, aquela feitiçaria, porque se há um lugar que tem feitiçaria, é a África. Nossa, como praticam a feitiçaria, e a feitiçaria evangélica. Tudo lá é demônio, tudo é diabo, tudo é demônio. Então, a graça chegou em Moçambique. A graça chegou na África, através do MGA, do poder do Espírito Santo, através de nós, a graça e o apostolado em Moçambique, na África, para a glória de Deus. Graça e paz Moçambique, graça e paz África, graça e apostolado para todos vocês. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Em breve MGA na África. Glória a Deus. Graça e paz também aos abençoados que estão na França, abençoada Elizabeth e seus parentes, seus filhos, sua nora. Graça e paz aos abençoados de Portugal, abençoado Antônio Félix, o abençoado meu filho em graça, Fábio, o abençoado Ivo e tantas ovelhas em Portugal. Graça e paz, abençoado pastor Idrian em Cuba. Graça e paz, pastor Idrian em Cuba. Graça e paz, apóstolo Leonel Sanches, Colômbia. Graça e paz também ao pastor Nicolas Venécia na Argentina. Graça e paz, abençoado Xavier no México. Graça e paz a todos vocês que estão em outros países recebendo a graça e o apostolado. Graça e paz a todo MGA Brasil, Brasília, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Manaus. Graça e paz a todo MGA no Brasil, para a glória de Deus. Amém? Olha, você que ainda não tem o meu livro, esse aqui é o primeiro livro, série Graça e Apostolado. Esse livro já está correndo em todo o Brasil, já está também na Argentina, no México, Colômbia, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, França, Argentina. Você que ainda não tem, não perca, porque é edição limitada. Não vende nas livrarias. Em nenhum lugar do Brasil vende. Somente aqui no Ministério Graça Apostolado. Ou você adquire aqui na igreja em Santo André, na livraria da igreja, ou então recebe pelos correios. Não tem outra forma, tá? Esse é o volume 1, série Graça e Apostolado. E esse aqui é o volume 2, série Graça e Apostolado, volume 2. Tudo que eu prego e ensino está nos livros, tá? Aqui está o volume 1 e o volume 2. Logo, logo vai sair o volume 3. E às vezes você não tem nenhum, hein? Já está atrasado. Já está atrasado. O certo é você crescer em graça diante de Deus e acompanhar o mover de Deus. Isso aqui é como se fosse o mover de Deus. Imagina que no tempo de Moisés, Deus abriu o Mar Vermelho e você não estava lá na hora que Deus abriu o Mar Vermelho, né? Então imagina, você chegar 1 ano depois, 2 anos depois que o Mar Vermelho se abriu. Cada homem de Deus na terra teve o seu período. Moisés, Davi, Jeremias, Salomão, o apóstolo Paulo. Então este é o mover do Ministério Graça e Apostolado. Série Graça e Apostolado volume 1, série Graça e Apostolado volume 2. Adquirindo os 2 livros, você ganha gratuitamente Provérbios de MGA, tá? Aqui na igreja é vendido porque tem um custo. Mas se você adquirir os 2, você ganha gratuitamente, Provérbios MGA, pelos correios. Me chama no WhatsApp, me chama no Facebook, Ministério Graça Apostolado,
tá? Ou nos vários grupos de WhatsApp, e eu te passo a conta da igreja, do ministério, você semeia e eu envio para você qualquer lugar do Brasil ou da terra. Esses livros já estão na França, Portugal, Argentina, México, Colômbia, já está no mundo. Só falta você, hein? Bom, o apostolado de hoje, aliás, coloca a mão na sua Bíblia aí, vamos fazer uma confissão de fé. Coloca a mão na sua Bíblia. Diga comigo assim: eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus para mim não voltará para ele vazia. Ela me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. E eu receberei da parte de Deus o perfeito entendimento espiritual. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, a linguagem da graça. É o tema deste apostolado, dia 17 de julho de 2019. Graça e paz, abençoado, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida, tá? O tema de hoje, a linguagem da graça. Você sabe que o povo da graça de Deus, nós somos conhecidos pela linguagem, pelo que se fala. Eu estava conversando com uns abençoados que encontraram com outros irmãos, né? Aí o abençoado me disse assim: ele veio te procurando aqui e tal, estava me procurando. 2 abençoados estavam me procurando. Mas ele falou assim: mas a linguagem dele não é graça e paz, não me chamou de abençoado, então eu não identifiquei. A graça de Deus, o povo da graça de Deus, a igreja em graça, que está debaixo do apostolado, é conhecido pelo seu linguajar, pelo que se fala. Amém? O tema de hoje, a linguagem da graça. Pegue a sua Bíblia aí. Primeiro texto, Tito capítulo 2. O apóstolo Paulo ensinando a Tito, do lado de Hebreus, Tito, na verdade, uma carta antes de Hebreus, do lado de Filemão, Tito capítulo 2. O tema de hoje, a linguagem da graça. Você sabe que depois que Jesus morreu e ressuscitou, deu-se início a uma nova aliança, novo pacto, né? Um novo testamento, um novo concerto. Depois que o apóstolo Paulo recebeu a revelação da graça, o entendimento da graça, a linguagem dos crentes mudou. Se você vai ler a Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Isaías, Jeremias, Malaquias, você vai ler a Bíblia, ela tem uma linguagem. Pode perceber. Se você lê o Velho Testamento, é tão fácil perceber isso. Se você lê o Velho Testamento, não existe a frase em Cristo. E tem até lógica, é óbvio, porque o Velho Testamento é antes de Cristo. Então nunca vai existir a frase em Cristo. Só que Tiago era um discípulo de Jesus, ou um apóstolo de Jesus de Nazaré, e o Tiago escreveu 5 capítulos, e nenhuma vez ele disse a frase em Cristo. Eu tenho 50 e poucas Bíblias, e há anos eu estudo a Bíblia, e já li Tiago incontáveis vezes, e o Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. O Tiago escreveu 5 capítulos, era uma ovelha, era um pregador, discípulo de Jesus, mas nenhuma vez, e isso é interessante saber isso, irmã. Por quê? Como é que um homem que andava com Jesus, nenhuma vez ele escreveu uma carta? É verdade que a carta que ele escreveu foi destinada aos judeus, mas até aí, ele estava debaixo de uma nova aliança, estava debaixo da graça. Nenhuma vez, é bom que você escreva essa frase, Tiago não disse nenhuma vez a frase em Cristo. Depois que a graça foi revelada a Paulo, diga comigo, mudou a linguagem. Diga isso. Você vai ler o livro de Atos, você vai perceber. Atos foi escrito por Lucas. Você vai ler Atos e você vai ver que Lucas, a linguagem de Lucas, é muito diferente da linguagem de Paulo. Tá claro ou não tá claro? Então presta atenção. Você lê de Gênesis até Mateus, Marcos, Lucas, João. De Gênesis a João,
É uma linguagem só. Estava debaixo da lei. Aí Jesus morre, ressuscita, começa uma nova aliança. O primeiro livro depois que ele ressuscitou, Atos. Escrito por quem? Por Lucas. Não vai ser o mesmo entendimento que Paulo. Porque Atos é um livro histórico. Imagina que Lucas ia na igreja de Pedro, Lucas ia na igreja de João, Lucas ia na igreja em Antioquia, em Samaria. Então ele ia escrevendo os relatos. Por isso que é Atos dos Apóstolos. Atos, atitudes, acontecimentos. E o livro de Atos foi escrito por Lucas. Há algumas divergências no linguajar em ler Atos e em ler as cartas de Paulo. Você entendeu? Há algumas divergências. Por exemplo, em Atos 13, Lucas disse que Paulo falou. Pegou? Porque foi Lucas que escreveu Atos. Se está em Atos 13, foi Lucas que escreveu. Em Atos 13, Lucas disse que Paulo disse. Ou Lucas escreveu que Paulo disse. Eu não acredito que Paulo disse isso. Talvez possa ser um erro de tradução. Aliás, vamos ler. Deixa o Tito 2 aí, abre em Atos 13. Eu vou te mostrar isso aqui. Para que não fique... Para deixar bem claro, registrado isso aqui. Eu já vou ler o Tito 2, mas abre aí a sua Bíblia em Atos capítulo 13. Nunca se esqueçam isso. Diga comigo, o livro de Atos foi escrito por Lucas. Tá claro? Até aí não tem novidade, né? Mas eu vou mostrar algo que está escrito em Atos 13, que foi escrito por Lucas. Eu não estou chamando Lucas de mentiroso, mas é uma questão de visão, de como se vê as coisas. Se você conversar com um crente da lei, ele vai ver de um modo. Você conversa com um cristão em graça, ele vê de outro modo. Está me entendendo? Olha o que eu vou te mostrar. O tema de hoje, a linguagem da graça. O povo em graça, ele é conhecido pelo que ele fala, pela linguagem. Eu vou ler um texto aqui, a senhora vai ver o que Lucas escreveu. Eu não creio que Paulo falou isso. Então, das duas, uma. Ou Lucas escreveu como ele pensava ser, ou então é um erro de tradução. Por quê? Porque Paulo não disse nenhuma vez isso que Lucas escreveu nas suas 14 cartas. Paulo não disse e nem deu a entender. Vamos ler logo? Atos 13. Quem já achou Atos 13? Atos 13. Olha lá. Coloca o seu dedo aqui no versículo 6. Atos 13, 6. Lucas relatando um fato. Porque o livro de Atos é um livro histórico. Ou seja, é um livro que conta uma história. História do quê? Da igreja primitiva. Né? Atos 13, 6. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos. Está claro que está contando uma história? Ele está relatando. Atos 13, 6. Eu estou lendo antes, eu não quero isso aqui, mas eu estou lendo antes para ficar claro que é Lucas falando. Não é uma doutrina para a igreja. É algo que aconteceu um dia e Lucas escreveu, ele relatou. Atos 13, 6. Lucas disse: havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Para quem não sabe, no hebraico e no aramaico, Bar Jesus significa filho de Jesus. Bar significa filho. Bar ou Ben. O Velho Testamento tem Ben-Ur. Já viu falar daquele filme Ben-Ur? Ben-Ur quer dizer filho de Ur. Bar Jesus, filho de Jesus. Mas Jesus não é o nosso Jesus que morreu. Esse é um outro Jesus. Tá claro? Atos 13, versículo 7. O qual estava com o procônsul, Sérgio Paulo. Lucas disse, ele era um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador,
que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha o que Lucas diz. Olha o que Lucas falou. Qual que é o tema de hoje? A linguagem da graça. Olha a linguagem de Lucas. Atos 13, 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Pastor, onde está o problema aqui? O tema de hoje qual que é? A linguagem da graça. Que livro que eu estou lendo? Atos. Quem escreveu Atos? Lucas. Quem está contando essa história? Lucas. Lucas está falando que Paulo disse isso. Só que, 2 pontos. Em suas 14 cartas, Paulo nunca disse e nem deu a entender a chamar alguém de filho do diabo. Como é que Paulo falava? Romanos 9, vasos da ira preparados para a perdição. Paulo nunca usou a expressão filho do diabo. Paulo nunca chamou ninguém de filho do diabo. E por quê? Olha como que a Bíblia tem umas... Presta atenção. Por que Paulo nunca chamou ninguém de filho do diabo? Abre em Efésios 4. Isso aqui a teologia não explica. Efésios capítulo 4. Por isso que em graça nós não chamamos ninguém de filho do diabo. Como é que eu posso chamar alguém de filho do diabo? Se Efésios 4, versículo 6, diz o quê? Diga bem forte, Efésios 4, 6. Quem escreveu Efésios 4? Paulo. Quem está falando? Paulo. O que Paulo diz? Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus e Pai de quantos? De todos. Há um só Deus e Pai de todos. Não existe 2 pais. Se não existe 2 pais, não existe 2 filiações. Ou seja, filho de Deus e filho do diabo. Não existe filho do diabo. Porque há um só Deus e Pai de todos. Para que houvesse filho do diabo, o diabo teria que ser pai. Mas Efésios 4, 6 diz que quantos pais que existem? Um só. Agora eu te peguei, hein? Cadê o Lucas? Não veio hoje o Lucas? Que eu ia explicar isso para ele. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que isso quer dizer? Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há lugar para outro Pai. Isaías 44, versículo 8. Há outra rocha que eu conheça? Deus diz. Isaías 43, 13. Há outro Deus além de mim? Isaías 43, 10. Antes de mim, Deus nenhum existiu, e depois de mim, Deus nenhum haverá. Como filho do diabo, se só há um Deus? Como filho do diabo, se só há um Pai? Não tem 2 pais, só há um. Quem está entendendo? Então, das duas, uma. Das duas, uma. Provavelmente, Lucas escreveu como ele entendia. Ou, só me resta crer, que foi um erro de tradução. Não de interpretação. Escreva aí. Porque a Bíblia não foi interpretada. Graças a Deus. A Bíblia foi traduzida. Aí por que você diz graças a Deus? Você imagina o testemunho de Jeová interpretando a Bíblia? Sem interpretar, eles já falam que Jesus não é Deus?
quando a própria Bíblia deles diz que Jesus é Deus. Você imagina, eu não vou nem citar nomes de igrejas, mas você imagina o pentecostalismo interpretar a Bíblia? Quantas coisas, quantas atitudes que o pentecostalismo em geral, em diversas ramificações do pentecostal, quantas coisas e atitudes eles vivem, existe, e eles falam e praticam que não está na Bíblia. É uma mera tradição pentecostal. Aliás, nem existe crente pentecostal na Bíblia. O nome pentecostal nem existe. Porque Pentecoste foi uma festa judaica. E nós somos gentios. Se você me suporta ouvir a verdade bíblica como ela é, não existe na Bíblia crente pentecostal. Porque pentecostal vem de Pentecoste. E Pentecoste é uma festa judaica. E nós somos o quê? Gentios. Não tem nada a ver com pentecostal. Mas fazem uma alusão ao Pentecoste, chamando crentes de pentecostais, só porque em Atos 2, no dia de Pentecoste, falaram em línguas. Então, fazem uma alusão aos que falam em línguas, chamam de pentecostal. Então, eu sou pentecostal, porque eu falo em línguas. Então, Paulo era pentecostal, porque ele falava em línguas. Mas a Bíblia não fala que ele era pentecostal. Não existe pentecostal. O que Paulo era? Paulo era um cristão. Ele era um crente em Jesus Cristo. Agora, o falar em línguas é um dom do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo na vida de Paulo. Isso não quer dizer que ele era A, B, C, D, F, G, H. Então não se pode rotular. O pastor, você é pentecostal? Eu sou o crente em Jesus Cristo. Isso eu sou. Eu sou um cristão. Gentil. Quem está entendendo? Eu estou em Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Eu não vou entrar nesse assunto, nessa porta, porque é um caminho muito longo, não é meu assunto hoje. Mas como é que eu vou chamar alguém de pentecostal só porque em Pentecoste ou no dia de Pentecoste falaram em línguas? Se eu for associar isso, é pentecostal quem fala em línguas e os que não falam é o quê? Tá me entendendo onde eu quero chegar? Não é o assunto. Então o que eu estou te mostrando? Das duas, uma. Ou Lucas escreveu como ele via e entendia ser. Mas é possível? É. Porque se acontecer um acidente aqui, na avenida, o carro capotou, e atropelou, e bateu no poste, e pegou fogo, você viu. Como que você vai contar essa história? Não vai ser igualzinho, já vai mudar um pouquinho, né? Menina, o carro veio a 200 por hora. Veio nada, veio a 70, só escorregou. Não é 200. Você falou que é 200, mas estava 70. A perícia comprovou 70. Você já fala que estava 140, 150. Aí você conta para um, esse um já muda. Nossa, o carro bateu lá, já estava uns 260. Era 70, você falou 200, ele já fala 200. Aí o terceiro, nossa, eu fiquei sabendo que o carro capotou e atropelou 3 e matou 4. Já vão mudando a história. Porque as pessoas, o ser humano, ele fala como ele vê, como ele pensa que é. Mas na verdade, como ele pensa que é, nem sempre é. Será que você está me entendendo mesmo? Por que eu estou falando isso? Porque o tema de hoje, a linguagem da graça. Lucas disse que Paulo disse, ó filho do diabo. Só que lendo Paulo, em suas 14 cartas, nenhuma vez Paulo chamou ninguém de filho do diabo. Porque Paulo sabia que o diabo não é pai. Se não é pai, não tem filhos. Logo, Paulo deixou claro, Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Está claro ou não está claro? A Deus. Essas palmas são a Deus. Essas palmas são a Deus. Abra Colossenses capítulo 1. E depois eu vou ler o Tito 2. Você está em Efésios 4:6? Abra Colossenses.
Isso aqui, alô, de propósito eu estou lendo o Atos 13. De propósito. O senhor é crente velho. Eu duvido que o senhor já ouviu uma explicação dessa de Atos. Porque ninguém mexe. Ninguém mexe. E por que ninguém mexe? Porque nas igrejas da lei, para eles, como o Lucas, para eles de fato existem filhos do diabo. Não é isso? O que os crentes evangélicos pensam? Antes você era do diabo, agora você é de Deus. Isso não existe. Não existe e nunca existiu e nunca existirá alguém que antes era do diabo e que agora é de Deus. Isso não existe. Por que não existe? Porque Jesus disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu as conheço. Então, ovelha sempre foi ovelha. Presta atenção, hein? Ovelha sempre foi ovelha, pode ter sido macumbeira, pode ter sido ladrão, pode ter sido bandido, pode ter sido assassino, prostituta, pode ter vícios, pode ser satanista. Ovelha sempre foi ovelha. Se recebeu Jesus, se converteu, é porque era ovelha. Porque bode não se converte. Bode nasce bode, cresce bode e morre bode. Eu conheço uma pessoa que era satanista, fazia bruxaria. Ele recebeu Jesus como Senhor, se converteu. Então porque ele era uma ovelha. Mas como que ele era uma ovelha se ele era satanista? Porque ele estava na ignorância. Quando ouviu o evangelho, recebeu Jesus como Senhor e se converteu, provando que era uma ovelha. Porque o bode não se converte. Dá um sinal, quem está entendendo? Está claro para você? Você não pode pensar que um satanista é bode. Só porque ele é macumbeiro, porque ele é da magia negra, porque ele é satanista. Você não pode pensar isso nunca. Nunca você pode pensar isso. Porque não está escrito na testa quem é ovelha, como não está escrito na testa quem é bode. Por isso Jesus disse em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Mas se ele é um bandido, se ele é um ladrão, se é prostituto... por enquanto é isso, né? Mas se ele ouviu o evangelho e crer e se converter, então é porque era uma ovelha. Porque se fosse bode, não ia se converter. Quem está entendendo? Nunca ia se converter. Porque não tem como nascer tartaruga e morrer coelho. Se converteu, é porque era ovelha. Andando nas obras da carne. Andando na ignorância. Roubando, matando, mentindo, assaltando, usando droga, prostituindo. Andando na carne e na ignorância. Quando se converte, acaba com as obras da carne e começa a viver para a glória de Deus. Quem é que está entendendo? Mas e o bode? O bode nasce bode, cresce bode e morre bode. Isso é Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a madre, andam errados. Salmo 58, 3. Andam errados desde que nascem. Provérbios 16, 4. O Senhor faz todas as coisas para o seu próprio fim, vírgula, até o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16, 4. O que isso quer dizer? Que ovelha é ovelha e bode é bode. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha Colossenses 1, versículo 16. Coloca o dedo no verso 16. Você vai ver que não existe filho do diabo. Porque para existir filho do diabo, o diabo teria que ser pai. E há um só Deus e pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4, versículo 6. Posso ouvir um amém? Tá claro. Colossenses 1,16, veja na sua Bíblia, acompanha comigo. Colossenses 1,16. Paulo falando, aqui já não é mais Lucas. Tá claro aí? Aqui já é Paulo. Efésios 4,6 é Paulo. Colossenses 1,16 é Paulo. Colossenses 1,16, Paulo diz, pois nele, digam comigo, em Cristo. Nele quer dizer em Cristo.
Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Deixando claro que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Está claro ou não está claro? Diga comigo, tudo foi criado por ele. Diga, e para ele. Diga, tudo foi criado por ele. E para ele. Abba, Pai. Abra Romanos capítulo 11. De novo Paulo. E aí eu vou ler o Tito capítulo 2. Romanos capítulo 11. O tema de hoje, a linguagem da graça. Você conhece um cristão em graça pela linguagem. Amém? Pastor, mas Lucas disse... Irmãos, Lucas disse muitas coisas. Você vai ler Atos 5, Lucas fala, e os espíritos imundos saíam de muitos. Aí você vai ler Paulo não fala de espírito imundo. Você vai ler Lucas, Atos capítulo 8, e os espíritos imundos, e os espíritos malignos, o Lucas falando. Você vai ler as 14 cartas de Paulo, Paulo não fala nenhuma vez espírito imundo, nem espírito maligno, Paulo não fala. Então como que se entende isso? Considerando como Lucas via e entendia. Nos dias de hoje, se você pegar um crente pentecostal, tudo para ele é diabo. Principalmente se for da Universal, se for da Mundial, tudo para ele é diabo. É o Lucas de hoje. Você pega um crente dessa linhagem pentecostal, irmão, o diabo, irmão, o inimigo, irmão, o diabo é sujo. Então, para eles, atribuem tudo ao diabo. Assim era Lucas. E Paulo, como um cristão em graça, que a linguagem dele era diferente. Enquanto Lucas atribuía ao diabo, enquanto Lucas atribuía a espíritos malignos, a espíritos imundos, Paulo falava o quê? Tudo foi feito por ele, para ele, quer principado, potestades, há um só Deus e Pai. A linguagem de Paulo era outra. Por quê? Porque o entendimento de Paulo era outro. O entendimento maduro de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não há concorrência, não há competição. Você está me entendendo? Presta atenção, sou obrigado a falar claramente. Uma igreja pentecostal, uma igreja da lei, como nós falamos, que vive de obras, não vive por fé, vive de obras. A linguagem deles é diabo em tudo, é demônio em tudo. Pastor, eu estou desempregado, irmão, vamos orar para arrepender esse demônio aí. Mas o desemprego é uma causa social, isso é sociologia. Sabe o que é sociologia? Estudo sobre a sociedade. Como assim? Numa cidade que mora, vamos falar um número qualquer, a cidade pequena mora 20 mil pessoas. A cidade mora 20 mil pessoas. Só tem 3 indústrias. Cada indústria vai empregar 500 pessoas. 500, 500 e 500. Vamos colocar mais uma indústria? 4 indústrias. Cada uma emprega 500. 2 mil empregados. Na cidade mora 20 mil. Quem está fazendo a conta? A cidade mora 20 mil pessoas. Tem 4 indústrias. Cada indústria vai empregar 500 pessoas. 500, 500, 500, 500. 2 mil pessoas empregadas. Mas na cidade mora 20 mil. Eu preciso ser professor de matemática para entender que 18 mil não vai estar empregado naquelas empresas. Só tem 500 por cada uma. Onde é que entra o diabo aí? Onde é que entra o demônio aí? Onde é que entra a feitiçaria aí que eles falam, irmã, fizeram uma compra para você, para fechar os seus caminhos? Fechar? É
moro numa cidade que mora 20 mil pessoas, só tem 4 empresas, cada uma emprega 500, 2 mil, 18 mil está sobrando, tudo bem. Um trabalha no banco, o outro vende coxinha, o outro vende caldo de cana com pastel, o outro abre uma padaria. Mesmo assim vai ter gente desempregado. Fala para o seu irmão, isso é sociologia. O estudo sobre a sociedade. Aí você vai em alguns lugares, o bispo fala, isso é o tranca-rua, hein? Isso é o demônio, vamos orar. Vem fazer a campanha e participe aqui da fogueira santa e faz o seu sacrifício para quê? A cidade que eu... Só se alguém ficar desempregado, eu entro no lugar dele. Mas eu estou falando de uma cidade de 20 mil pessoas. E em São Paulo. E no Brasil. O que eu estou querendo dizer? Isso não é falta de fé não, irmão. É que alguém vai estar desempregado. Só quem está entendendo. Tem alguma coisa a ver com o demônio aí, com o diabo? Tem alguma coisa a ver com o espiritual? É humano, é terreno, é sociologia. É igual doença. Essa doença aí é o diabo na sua vida, hein? Mas se você, numa cidade grande como São Paulo, num país grande como o Brasil, você acha que não vai ter alguém doente, irmão? Você acha que não vai ter alguém com dor de cabeça? Você acha que não vai ter alguém com problema nos ossos? Você acha que não vai ter alguém com problema na coluna? E por aí vai. Olha o tamanho do país. Vai ter alguém doente. Eu posso atribuir tudo ao diabo, ao demônio? Não, senão quem está entendendo? Então você pega um crente da lei, para ele tudo é demônio, tudo é diabo. Isso é Lucas. Mas você conversa com um cristão em graça, ele já vê diferente. Irmão, vamos estar orando. Se você mora numa cidade que tem 20 mil pessoas e 4 empresas e 18 mil vai estar desempregado, vamos estar orando para Deus te dar uma direção e você compra uma Kombi, coloca um engenho e vai vender caldo de cana com pastel. Não tem emprego, mas você vai trabalhar e Deus vai te abençoar no seu dia a dia. Quem está entendendo? Romanos capítulo 11. Uma mulher me ligou uma vez, pastor, ora por mim porque eu estou desempregado. Irmão, o que mais tem no Brasil é gente desempregado. Ao invés de eu orar por você, não é melhor eu te dar a direção? Como assim, pastor? Ô irmã, o que você sabe fazer? Pastor, eu gosto de fazer bolo. Eu adoro fazer bolo. O bolo que eu faço, tá aí. Começa a fazer bolo e vender bolo. Eu quero ser um tatu. Se você fizer um bolo e cortar em pedaços, o que é R$2 hoje? Nada. Eu quero ser um tatu. Se você fizer um bolo, você que está desempregado, você que faz tempo que não trabalha, eu quero ser um tatu. Se você fizer uma forma de bolo e sair vendendo na rua, que você não vende para ninguém. Não preciso nem orar para fazer isso. Se eu fizer um bolo, eu compro uma caixinha de bolo. Se eu fizer um bolo, cortar ele em quadradinho e sair na rua vendendo, eu vendo. Não preciso nem orar. Eu vou na feira, eu vou no ponto de ônibus, eu vou na oficina mecânica. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com o senhor? Olha, eu estou vendendo aqui um pedaço de bolo de laranja, tem bolo de coco, tem bolo de limão, R$2 só para me ajudar. O senhor pode comprar um pedaço? Eu quero ser um tatu se eu não vendo essa forma de bolo. E não preciso nem orar, não preciso nem orar para isso. Sabe por quê? Porque Deus já disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus já disse isso. Então eu vou suar o meu rosto. Eu vou fazer um bolo e vou vender na rua. E eu quero ver não vender esse bolo. Agora eu posso sair com uma forma, minha filha sai com outra forma, minha mulher sai com outra forma. Vai ampliar os negócios. Estou falando isso para quem não tem emprego. Quem pegou? Quem recebe? Paulo disse para os Tessalonicenses: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Segundo Tessalonicenses 3, Paulo diz, aquele que não quer trabalhar também não come. É que tem gente aí, tem uns crentes folgados aí, que fica aí, também não tem emprego, olha a idade, quem vai dar emprego para mim? Vai trabalhar, rapaz! Vai carpir um quintal? Não, vou carpir quintal? Então vai vender um bolo. Alô?
O Espírito Santo fala assim porque tem crente malandro, folgado, fica se escorando dizendo, eu queria tanto trabalhar, mas não tenho emprego. Você não queria nada, irmão. Se você quisesse trabalhar, você estava vendendo bolo na rua faz tempo. Eu moro na Rua da Feira, todo sábado, 4h30, eles estão montando a barraca. Eu quero ser um tatu, que eu não preciso. Eu quero ser um tatu, se eu for 4h30 da manhã, 5 da manhã, com uma garrafinha de café com leite e uma bandejinha de bolo. Eu quero ser um tatu se eu não vendo. Por quê? 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, eu não vou vender pinga, uísque, mas um cafezinho com leite quente e um pedacinho de bolo, quem que não vai comprar? Tem alguém entendendo o que eu tô falando aqui? Hã? Tem alguém entendendo? Não preciso nem orar. Agora, você quer um negócio mesmo da fé? Ora, profetiza e sai para o mundo afora vendendo bolo. Leva o negócio a sério. Leva o negócio a sério. Pastor, eu comprei uma Kombi, tem um engenho dentro da minha Kombi, mas não consigo. Claro que não consegue. Se a Kombi estiver dentro da garagem, você não vende para ninguém. Mas pega essa Kombi, vai na beira de uma feira, vai na porta do cemitério, vai no leilão onde tem bastante gente, vai em algum lugar que tem gente. Eu quero ver se você não vende caldo de cana com pastel. Eu quero ver se não vende. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas quando o cara não quer nada, ele fica culpando o diabo, ele culpa o demônio, ele culpa todo mundo menos ele. Porque se você pegar uma Kombi com engenho dentro de moer cana, e tem o tacho para fazer o pastel, mas a Kombi fica guardada na garagem o dia inteiro, como é que Deus vai te ajudar, irmão? Tá claro ou não tá claro? Aí não tem Deus que ajuda mesmo, né? Deixa eu voltar ao meu assunto. Romanos capítulo 11. Eu acho que Deus falou com alguém aí, hein? E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque tá cheio de gente dando desculpa aí. Porque eu não estou trabalhando, porque eu não tenho emprego. A minha idade ninguém mais pega. Isso é conversa fiada, né, irmão? Se você quisesse trabalhar, você estava já trabalhando faz tempo, né? Porque você não quer nada, né? Romanos 11. Quem já achou Romanos 11? Olha lá, ó. Coloca o seu dedo aqui, ó, no versículo 36. Romanos 11, 36. Paulo diz, olha a linguagem de Paulo. Olha como que Paulo via. Olha como que Paulo pensava. Romanos 11, 36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Mas tem crente aí que fala o quê? Isso é do diabo, hein? Tem ou não tem? Isso é do diabo, isso também é do diabo, isso é do demônio. Nossa, isso é do Satanás. E o Paulo? O Paulo falava como? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O que eu estou te mostrando? A diferença de Paulo para Lucas. O que Lucas disse que Paulo disse? Lucas escreveu, não sei se é erro de tradução, mas está escrito em Atos 13 que Paulo disse, ó filho do diabo. Eu fui ler a Bíblia. Se Paulo disse ó filho do diabo, então em 14 cartas ele tem que ter falado mais vezes isso. E não falou nenhuma. Diga, porque não era a linguagem de Paulo. Diga comigo, qual a linguagem da graça? Olha a volta que eu dei só para ler o Tito capítulo 2, hein? Tito capítulo 2, agora eu vou entrar. Tito 2, versículo 1, do lado de Hebreus. Tito 2, antes de Hebreus, Tito 2, verso 1. Tito 2, 1. Paulo disse, tu, porém, marque na sua Bíblia aí, ó, fala o que convém à sã doutrina. Tu, porém, Tito 2, verso 1, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2, versículo 7. Vai para o verso 7. Tito 2, 7. Paulo disse,
em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Há uma falsa interpretação aqui de pessoas que pensam que o adversário é o diabo. Hã? Você já deve ter ouvido isso por aí, né? Mas Paulo não está falando do diabo. Quando Paulo fala adversário, ele está falando de pessoas que perseguiam ele. Você vai ler 1 Tessalonicenses 2, Paulo fala assim, ó, três vezes eu quis ir ter convosco, mas Satanás me impediu. 1 Tessalonicenses 2. Nossa, Satanás impediu Paulo. Aí você continua lendo o contexto, Paulo fala assim, eu quis ir ter convosco, mas os judeus me impediram. Aí ele chamou os judeus de Satanás. Porque a palavra Satanás significa adversário. E quem que era o adversário de Paulo? Quem que açoitou Paulo, hein? Quem que prendia Paulo? Era o diabo que prendia Paulo? Ou eram os judeus que prendia Paulo? Era o diabo que açoitava Paulo? Ou eram os judeus que açoitaram Paulo e prendeu Paulo na cadeia? Quem está entendendo? Então, tudo depende de como vê as coisas. Por isso que... Tem caneta aí? Por isso que o livro de Atos não é um livro... Quem vai completar? Complete a frase. O livro de... Já falei essa frase, faz mais de 25 anos que falo essa frase, hein? O livro de Atos... A pastora não vale. O livro de Atos não é um livro doutrinário, em outras palavras. Mas a frase correta é essa. Escreva no seu caderno aí, ó. Diga comigo, o livro de Atos não é um livro doutrinário. Ele é um livro do quê? Histórico. Lucas não está doutrinando ninguém. Lucas está relatando, contando o que ele viu e ouviu, o que ele viveu. Consegue entender isso? E Paulo foi aqui, e depois Pedro, e então Tiago. Ele está só contando uma história, o livro de Atos. Já Tito não, Romanos não, Coríntios não, Gálatas não, Efésios não. Ali é o quê? É livros doutrinários, cartas doutrinárias. Paulo escreveu 14 cartas, 10 cartas para a igreja, ou as igrejas, Roma, Galácia, Filipos, 10 cartas para a igreja e 4 cartas ministeriais. 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão. 10 mais 4, 14. Onde Paulo ensina, onde Paulo doutrina. Paulo não conta história. É verdade que em 2 Coríntios 11, ele relata, uma vez eu fui açoitado, passei no abismo, e perigos de assaltante. Ali é uma breve história que Paulo conta sobre a vida dele. Mas na verdade, as cartas de Paulo são cartas doutrinárias, ensinando a igreja. Quem está entendendo? Diga comigo, e se quiser escrever, escreva. Diga, Lucas não ensinou a igreja. Diga isso. Diga, Lucas não escreveu para a igreja. Tá claro aí? Lucas não escreveu para a igreja. É verdade que Lucas escreveu relatos, experiências, fatos que aconteceu na igreja primitiva. Tipo falar em línguas, profecias, visões. Atos 10, né? Na casa de Cornélio, o Espírito Santo se manifestou. Pedro teve uma visão de um lençol cheio de animais. E então, quando Pedro estava pregando, Atos 10, 44, e o Espírito Santo se manifestou e falaram em línguas. Então, Lucas estava relatando o que ele viu, o que aconteceu, experiências. Consegue perceber a diferença de contar experiências e doutrinar a igreja? Quem está me entendendo? Está entendendo? Diga comigo, a linguagem da graça. Diga, qual é a linguagem da graça? Agora eu vou ler aqui uns versículos bem rapidinho, porque eu tenho alguns. Eu vou ler alguns versículos. Você vai perceber que tais versículos e tais palavras ou tal linguagem, Lucas não usou. Lucas não usava. Por exemplo,
Abre aí em Efésios capítulo 1. Agora eu vou correr um pouquinho na Bíblia, hein? Tem que correr um pouquinho, senão eu não vou conseguir ler os textos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha lá, ó. Efésios 1, 3. Olha como que é a linguagem da graça. Efésios 1, versículo 3. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a linguagem de Paulo. Você vai ler Paulo, as 14 cartas de Paulo, nenhuma vez Paulo disse ou usou a expressão ou deu a entender que Deus ainda vai te abençoar. A linguagem de Paulo é diferente de Moisés. Moisés falava que o Senhor te abençoe, que é o famoso Deus te abençoe das igrejas tradicionais. O crente tradicional não fala Deus te abençoe porque veio de Moisés. Moisés falava o Senhor te abençoe, Números 24. O Senhor te abençoe, linguagem da lei. Mas Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então qual que é a linguagem da graça? Efésios 1,3, Deus nos abençoou. Então a linguagem da graça é chamar uns aos outros do quê? De abençoado. Em graça não se fala Deus te abençoe. Por quê? Porque Deus não vai abençoar, Deus já abençoou. É só você ler Efésios 1, versículo 3. Está claro ou não está claro? Isso aqui é linguagem da graça. Efésios capítulo 2, do lado. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, dizer que somos salvos pela graça, isso é linguagem da graça. Você não vê ninguém na lei dizendo que é salvo pela graça. Como que é nas igrejas tradicionais? Ah, irmão, estamos aqui batalhando, lutando para sermos salvos. Quem sabe um dia, talvez, hein? Talvez, quem sabe naquele dia. Mas a linguagem da graça qual que é? Digam todos, pela graça somos salvos. Abre Gálatas capítulo 5, antes de Efésios. Olha a linguagem da graça como que é diferente. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Isso aqui é a linguagem da graça. Alô, Cristo nos libertou ou Cristo libertará? Mas como que é as igrejas evangélicas tradicionais? Venha fazer a campanha para Deus te libertar. Venha fazer a campanha de libertação. Se você fizer isso aqui, você vai ser liberto. Deus vai te libertar. Quando na verdade, Cristo já te libertou. Ora, se Cristo já me libertou, então como é que eu estou? Liberto. Se Cristo te libertou, como é que você está? Se você está liberto, você vai fazer campanha de libertação do quê? Do que Deus vai te libertar se Ele já te libertou? Em Cristo. Está claro ou não está claro? Olha aí 2 Coríntios capítulo 5, antes de Gálatas. 2 Coríntios, o tema de hoje, hein? Diga comigo, a linguagem da graça. Isso aqui é um sinal, é uma evidência. Nós nos conhecemos pelo linguajar. Não é assim? Se você vai no Brás, nós moramos em São Paulo, tem um bairro chamado Brás. Você vai no Brás, você vai no Bom Retiro, tá cheio de coreano, tá cheio de chinês, né? Tá cheio, japonês. Você vai ver que a linguagem deles é diferente. O que você vai pensar? Esse aqui não é do Brasil. Você já vai perceber isso, né? Aí você começa a conversar com umas pessoas aí, Deus te abençoe, cuidado com o inimigo, hein? Olha o diabo. Não, esse aí não está em graça, não. Não é assim? Você vai numa loja, você vai comprar roupa na loja, você já vê pela linguagem que é coreano, que é chinês, que é de outro lugar. Você conversa com as pessoas, dependendo do linguajar, você sabe se ele está em graça ou não. Alô? Qual o tema da mensagem? A linguagem da graça. Você vai conversar com um crente, ele já começa assim, é aquele filho do diabo lá. Opa, como é que filho do diabo? O diabo não tem filho, porque ele não é pai e nunca foi. Aí alguém vai falar assim,
Mas lá em 1 João, João fala, filhos do diabo, não sei, porque João era igual Lucas, a graça não tinha sido revelada a João. Quando a graça não é revelada a um crente, para ele tudo é diabo, tudo é demônio. É ou não é verdade? Conversa com uma pessoa da Universal. Conversa. Você conversa com uma pessoa da Universal. Eu estava lavando a louça e quando eu estava lavando o copo cortou. Isso é o diabo mesmo, é o demônio. Eu estava dirigindo o carro esses dias e escorregou o carro e bateu atrás. Isso só pode ser um inimigo, porque eu estou indo para a igreja. Não tem nada de inimigo, irmão. Estava chovendo, rua de paralelepípedo escorrega mais. Você tem que andar mais longe. Não pisa bruscamente, pisa só um pouquinho. Não é diabo, abençoado. Quem está entendendo? Mas está correndo com o carro um dia de chuva, rua de paralelepípedo. Você pisa com tudo, o carro vai rodar, vai escorregar e vai bater. Você vai culpar o diabo, o demônio? Quem está entendendo? Fica no ponto de ônibus aí com o celular aí. Com o celular. O ladrão para. Dá celular aqui. Você viu, irmão? O diabo. Não é diabo, não. Você está fazendo o quê com o celular na mão 4:30 da manhã? Me fala o que você está fazendo com o celular na mão 4:30 da manhã mostrando, jogando o joguinho. 4:30 da manhã. E um monte de gente vindo da balada, drogado. E você com o celular 4:30 da manhã no ponto de ônibus sozinho. Aí vai culpar o coitado do diabo. Coitado não, porque ele foi aniquilado, né? Só para você entender que a insensatez do ser humano, ela, ao invés de se converter ou de assumir suas responsabilidades, fica jogando a culpa. Eu já preguei sobre isso. O tema da mensagem, entra no nosso site, ou então no YouTube, procura lá, a desculpa de Adão. Assista essa mensagem depois. A desculpa de Adão. Voltando aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, levanta a mão aí quem está em Cristo. Você está em Cristo, dá um sinal. Você está em Cristo? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você está em Cristo? Está em Cristo? E o que você é? Nova criatura. Mas você conversa com os crentes aí tradicionais, o que eles falam? Todos nós somos pecadores, não tem jeito. Nós nascemos debaixo do pecado, somos pecadores mesmo. Deus tem misericórdia de nós, que nós somos pecadores. Isso é a linguagem de João, 1 João 1. Porque não conhecia a graça. Cristão em graça não fica falando que ele é pecador. Por quê? Porque Romanos 5, verso 1 diz que ele foi justificado. Romanos 4, 25 diz que Jesus morreu pelos pecados dele e ressuscitou para justificá-lo. Romanos 8, verso 1 diz que nenhuma condenação há nele. Filipenses 3,15 diz que ele está perfeito diante de Deus. Hebreus 10,14 diz que ele foi aperfeiçoado para sempre. Hebreus 10,10 diz que ele está santificado de uma vez por todas. E como que ele fala que ele é um pecador? Porque ele não usa a linguagem da graça, ele usa a linguagem da lei. Pecador, diabo, demônio, espírito maligno, espírito imundo. Essa é a linguagem da lei. Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, graças a Deus. Abba, Pai. Eu acho uma tremenda insensatez dos crentes, principalmente crente velho, 10, 15, 20, 30 anos de igreja. Os que estão chegando agora têm um desconto, porque não conhecem. Mas um crente de 30, 20, 30 anos ainda viver da linguagem da lei. Será que nunca leram Romanos 6,14, que diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Será que o pastor nunca ensinou isso? Será que a igreja nunca ensinou isso? O homem é crente há 30 anos, da mesma igreja, tal, com a Bíblia, e tem escola dominical, e tem seminário, e tem curso teológico, e ele não aprendeu ainda que ele não está debaixo da lei. É só ler Romanos 6,14. Romanos 6,14. Não precisava esperar 35 anos para saber isso. Se tivesse lido Romanos 6,14, já ia lembrar
que não está debaixo da lei, que está debaixo da graça. Se está debaixo da graça, não pode usar a linguagem da lei. Ora, você imagina eu vou para o Japão. Eu estou no Brasil. Eu vou para o Japão. Aí eu vou na padaria no Japão e eu chego lá e falo assim: bom dia, por favor, um leite e 3 pãezinhos. O japonês: hã? Bom dia, um leite, por favor, e 3 pãezinhos. O japonês: claro, ele não vai entender nunca. Porque eu estou no Japão usando a linguagem do Brasil. Ora, como é que você está na graça usando a linguagem da lei? Você, na graça, usando a linguagem da lei. Quem está entendendo? É só pensar um pouquinho. Ah, mas Moisés falava: Deus te abençoe. Claro, ele estava debaixo da lei, Deus ainda ia abençoar. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, em Cristo. E Deus já abençoou em Cristo, com todas as bênçãos. Não é difícil entender isso. 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. O que Deus fez? Diga: nos reconciliou. Se Deus nos reconciliou, como é que nós estamos? Reconciliado. Eu posso falar que eu estou separado de Deus? Mas não tem pastor que fala? Agora você está separado de Deus, hein? Agora o negócio vai ficar feio para você, hein? Ué, separado de Deus? Deixa eu ver o que a Bíblia fala aqui. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Mas peraí, a Bíblia diz que Deus me reconciliou através de Jesus Cristo. Como é que você fala que eu estou separado de Deus, se a Bíblia fala que eu estou reconciliado com Deus? Claro, está contradizendo. Então, a linguagem da lei era o quê? Isaías 59, que o homem estava separado de Deus. E a linguagem da graça é que o homem foi reconciliado com Deus. Está claro? Qual que é a linguagem da lei? Deus te abençoe. E a linguagem da graça? Deus já abençoou em Cristo, já está abençoado. A linguagem da lei: você será salvo. E a linguagem da graça? Pela graça sois salvos. A linguagem da lei: você é um pecador. E a linguagem da graça: nenhuma condenação há em você. Você já foi perdoado, justificado diante de Deus em Cristo Jesus. Dá um sinal quem está entendendo. Qual o tema de hoje? Qual o tema? A linguagem da graça. Veja aí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A Bíblia é clara. A única diferença é que nesse ministério nós separamos o que era do que é. A Bíblia fala de 2 alianças: a lei e a graça. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Vamos ser um pouquinho inteligentes. Se nós, debaixo do Novo Testamento, é para viver como era no Velho, então por que Deus fez um novo? Vamos pensar aí, né, meu? Hã? Quem está entendendo? A Bíblia não tem o Velho Testamento, chamado de Antigo Testamento? A Bíblia não tem um Novo Testamento? Por que Deus fez um novo se vocês ainda estão vivendo do velho? Então Deus está errado? Você vive do velho? Deus fez um novo, mas está vivendo do velho. Então por que Ele fez um novo? Quem está entendendo? Romanos 5, verso 1. Veja aí. A linguagem da graça. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Abençoado, predestinado, justificado, santificado, reinando em vida e sempre salvo. Oh, Abba Pai, Senhor Jesus. Abençoado, Efésios 1:3. Predestinado, Efésios 1:11. Justificado, Romanos 5:1. Reinando em vida, Romanos 5:17. Sempre salvo, Hebreus 10:14. Abba Pai, Romanos 8:14 e 16. Se tiver escrito,
Eu canto. Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Você vai numa igreja da lei, as pessoas têm medo de Deus. É ou não é verdade? Entra na igreja pensando que são pecadores. E sai tendo certeza. Pela pregação do pastor. Você é um pecador. Você, o seu pecado, o inferno, seu pecador maldito. E o crente vai ficando, vai definhando, morrendo de medo de Deus. Quem é que tinha medo de Deus? Eu tinha. Quem tinha medo de Deus? Eu tinha medo de Deus mandar para o inferno. Eu tinha medo da mão de Deus pesar. Eu tinha medo de Deus. Eu não tinha temor a Deus. Eu tinha medo de Deus. Porque do jeito que falavam, Jeová hoje vai descer o cajado. E eu ficava morrendo de... Claro, Deus é desse jeito aí? Eu tinha maior medo de Deus. As pessoas têm medo de Deus. Por quê? Segundo Coríntios 3, a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Cego, não consegue enxergar Cristo, não consegue enxergar a glória de Deus. Todos os evangélicos, generalizando em geral, têm medo de Deus. E isso é lamentável, porque o crente, ele deve temer a Deus. Não ter medo de Deus, porque Deus não é um bicho-papão, Deus não é um homem do saco, Deus não é um assassino, Deus não é um bandido, Deus não é um marginal, Deus não é um malfeitor. Por que o crente tem medo de Deus? Pela pregação que ele ouve. É ou não é verdade? Mas quando ele ouve a graça de Deus, ele fala, nossa, Deus é isso? Pela graça eu sou salvo? Ele já me abençoou em Cristo com todas as bênçãos. Eu estou justificado. Nossa, Ele me fez nova criatura. Eu já fui reconciliado com Deus. Eu estou liberto. Então ele não tem medo de Deus. Ele passa a amar mais a Deus. Alguém aqui teve essa experiência de, ao receber a graça, passou a amar mais a Deus? Quem teve essa experiência? Você não ama mais a Deus? Pô, saber que Ele te salvou para sempre, que Ele te libertou do diabo, do demônio. Quem que não vai amar um Deus desse? Ele me fez nova criatura, Ele me justificou, Ele me libertou. Quem que não vai amar um Deus desse? Eu vou ter medo dele por quê? Se eu estou vendo o ato dele por mim. Por isso Efésios 1:5, em amor nos predestinou. Efésios 1:5, em amor nos predestinou. Olha lá, Romanos 5, verso 1, justificado, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá em Hebreus 10, abre aí, Hebreus capítulo 10, estou terminando já. Hebreus, o tema de hoje, hein? A linguagem da graça. Quem está em graça não vai dizer Deus te abençoe, não vai falar cuidado com o inimigo, não vai falar olha o diabo na sua vida, isso é coisa do demônio mesmo. Quem está em graça não fala essas coisas. Amém, abençoados? Quem está em graça não fala essas frases. Você é um pecador, todos nós somos pecadores. Quem está em graça não fala essas frases. Hebreus 10, versículo 10, um texto que eu gosto muito. Quando Deus me revelou esse texto aqui, minha vida mudou, da água para o vinho. Aliás, a mudança da água para o vinho, essa transformação na Bíblia, foi o primeiro milagre que Jesus operou. Transformar a água em vinho. Se a sua vida, ao receber a graça e o apostolado, foi transformada da água para o vinho, quer dizer que Deus fez um milagre em sua vida. Hebreus 10, verso 10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Como é gostoso falar isso. Temos sido quer dizer, nós fomos santificados. É a mesma coisa. Fomos santificados como? Santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Ou seja, porque Ele morreu na cruz, nós fomos santificados. A oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Para aí. Ora, se Jesus morreu de uma vez por todas,
e nos santificou, logo nós estamos santificados de uma vez por todas. Não preciso fazer jejum para me santificar? Hã? Como que são os crentes tradicionais? Estou fazendo jejum faz 3 meses. Por quê, irmão? Não, para me santificar. Ah, é? E o que Cristo fez na cruz por você? Não valeu para nada? Como assim? Bom, Hebreus 10:10 diz que a morte de Jesus te santificou de uma vez por todas. Isso meu pastor nunca falou. A igreja que eu congrego não ensina essas coisas. Não ensina porque é uma igreja da lei. Por isso que não ensina. Não ensina porque é um pastor da lei. E o assunto hoje é a linguagem da graça. Como é que você pode falar a linguagem da lei se você está debaixo da graça? Não tem coisa errada? Dá um sinal quem está entendendo. Diga comigo bem forte. Romanos 6,14. Qual que é o texto mesmo? Romanos? Diz o quê? Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Ei, tem alguém aí? Pô, irmão, se nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça, como é que você fala a linguagem da lei? Como é que você está vivendo das obras da lei? Como que você está vivendo como se estivesse na lei, quando estamos debaixo da graça? Romanos 6,14 diz isso claramente. Onde é que está o erro? No diabo? Onde é que está o erro? No demônio? Porque os crentes falam o quê? O inimigo está se levantando, o diabo não quer, o diabo não sei o quê. Onde é que está o erro? O erro está em você que não lê a Bíblia. Quer que eu cito de novo? Eu vou citar o texto completo. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, vírgula, porque não estáis debaixo da lei, vírgula, mas debaixo da graça. Ponto. Romanos 6,14. Se nós estamos debaixo da graça, como é que eu posso falar a linguagem da lei? Se nós estamos debaixo da graça, como é que eu posso viver como se eu estivesse debaixo da lei? Aí eu ia cair em Gálatas 2:21. Diga, Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. Cristo morreu em vão? Cristo morreu em vão? Mas se você vive das obras da lei, então para você, Cristo morreu em vão. Porque você está vivendo da lei ainda, então por que ele morreu na cruz? Tá claro? Ué, se é para você viver da lei, por que ele morreu na cruz? Foi cuspido, carregou uma coroa de espinho na cabeça, uma cruz. Por que ele sofreu tudo aquilo se você está vivendo da lei ainda? Então ele morreu em vão. Não precisava ter morrido, porque da lei Moisés já vivia, Davi vivia, Salomão, Jeremias. Da lei eles viviam. Por que ele morreu então? Se é para continuar como antes, então ele morreu em vão. Gálatas 2:21. Está claro ou não está claro? Agora, o sinal de quem entendeu e recebeu a graça de Deus em sua vida, qual que é o sinal? Diga, a linguagem. Porque quem entendeu e quem recebeu a graça, não vai falar Deus te abençoe. Ele vai falar o quê? Abençoado. Você está abençoado. Como assim? Efésios 1:3 diz que Deus te abençoou em Cristo, com todas as bênçãos. Você está abençoado. Deus te abençoou, verbo no passado. Você está abençoado, verbo no presente. Isso é linguagem da graça. Isso é linguagem da graça. Amém? Mais uma vez, que bonito. Olha só que maravilhoso. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados. Digam todos, nós já fomos santificados. Como, hein? Olha lá, ó. Pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Está claro ou não está claro? Diga amém. Mais um texto. Hebreus 10:14. Pula para o verso 14, estou terminando. Hebreus 10, ainda no capítulo 10, 14. O tema de hoje, a linguagem da graça.
a prova, o sinal, a evidência de quem de fato entendeu e recebeu a graça de Deus em sua vida. Se ele entendeu e recebeu, a linguagem dele é outra. Graça e paz, abençoado, salvo pela graça, reinando em vida, mais que vencedor. Há anjos em seu favor. Pela graça somos salvos. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nos predestinou em Cristo. Essa é a linguagem da graça. Não tem margem para Deus te abençoe, Deus vai te libertar, Deus vai fazer. Ele não vai fazer nada. Ele já fez em Cristo. Tudo já está consumado. Está claro ou não está claro, hein? Quem está entendendo? Hebreus 10, 14. É uma questão. Alô? Entender a graça nem é uma questão de revelação. É uma questão de você entender o que Jesus já fez na cruz. Ou ele não fez ainda? Fez ou não fez? Morreu ou vai morrer ainda? Se ele já morreu, Gálatas 2, 21. Eu não posso anular a graça de Deus. Consegue entender isso? Alô? Jesus já morreu ou vai morrer? Então se ele já morreu, eu não posso, Gálatas 2, 21, eu não posso anular a graça de Deus. O que é anular a graça? Anular o que Jesus fez na cruz. Se eu falo Deus te abençoe, eu estou anulando a morte de Jesus na cruz. Por quê? Porque Deus já abençoou em Cristo. Porque ele morreu na cruz. Se eu falo Deus te abençoe, eu estou dizendo assim, ó, que Jesus morra por você. Quando ele já morreu e já ressuscitou. E você já está abençoado. Então é uma questão do quê? De entender. Amém? Hebreus 10, 14. Estou terminando. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, diga comigo, a morte de Jesus foi uma oferta a Deus. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, olha o verbo no passado, aperfeiçoou por alguns dias. Se tiver escrito, eu creio. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Há algumas Bíblias que diz estão sendo. Essa tradução está errada. Está errada essa tradução. Por quê? Olha só. Por que está errada? Porque João 19, 30 diz que tudo já está consumado. Então você não está sendo salvo. Você não está sendo perdoado. Você não está sendo justificado. A tradução está errada. Por isso que eu tenho 50 Bíblias. Para ver quais textos estão em linha com a graça de Deus em Cristo. Ora, se tudo já está consumado, como é que você está sendo santificado se tudo já está consumado? Você não está sendo salvo. Pela graça você já é salvo. Então essa tradução está errada. Uma outra versão diz o quê? Hebreus 10, 14. Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você não está sendo abençoado. Você é abençoado. Você não está sendo salvo, você é salvo. Você não está sendo liberto, você é liberto. Você não está sendo santificado, você está santificado. Está claro ou não está claro, hein? Hein? Qual o tema de hoje, hein? Qual foi o tema de hoje? A linguagem da graça. Então fique de pé comigo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em graça. Uma confissão de fé. Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, feche os seus olhos pela fé. Digam assim: Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, como está escrito, em linha com esta nova aliança, que o Senhor fez em Cristo, em linha com esse novo pacto, que foi feito pelo sangue de Jesus, nós já estamos abençoados em Cristo Jesus. Nós já somos salvos em Cristo Jesus. Já estamos libertos em Cristo Jesus. Já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Já fomos reconciliados em Cristo Jesus. Já somos justificados em Cristo Jesus. Já estamos santificados
em Cristo Jesus, porque com uma só oferta nos aperfeiçoou para sempre, em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, esta é a Tua palavra da nova aliança, deste novo pacto que o Senhor fez pelo sangue de Jesus Cristo. E em Cristo somos abençoados, em Cristo somos libertos, em Cristo somos salvos, em Cristo somos justificados, em Cristo fomos aperfeiçoados para sempre, em Cristo fomos reconciliados com Deus. Essa é a graça, esse é o apostolado, e nós recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, para a glória de Deus. Graça e paz a vocês aqui na igreja, graça e paz em todo o Brasil, graça e paz em toda a terra, e até domingo, em nome de Jesus Cristo, se Deus quiser, amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, graça e paz.